Oi, eu sou a Esther do primeiro ano B e estou participando do projeto Música Contextualizada e hoje eu vou falar um pouco sobre a música que foi escolhida, Let It Be, dos Beatles. Há exatos 50 anos, a lendária banda britânica lançava seu último disco de estúdio, o marcante Let It Be. Disponibilizado em 8 de maio de 1970, o álbum teve a maior parte de suas canções gravadas antes de Abbey Road, disco anterior, o que sempre causou um debate caloroso entre os fãs a respeito de qual realmente teria sido o fim da banda de Liverpool. Let It Be é o 13º e último álbum de estúdio lançado pelo grupo inglês de rock The Beatles, gravado entre janeiro de 1969 e março de 1970. O álbum foi somente lançado em 8 de maio de 1970, após o disco Abbey Road, último disco gravado, e juntamente com o documentário com o mesmo nome. Inicialmente, estava previsto chamar-se Get Back. As músicas Let It Be e Get Back foram lançadas como singles no Reino Unido, mas em versões diferentes das encontradas no álbum. E eu vou falar agora um pouco por que essa música toca o meu coração. Let It Be é uma música muito conhecida, acredito eu, é um clássico da banda de Liverpool. E essa música eu conheci ela numa fase muito importante da minha vida, então ela significa muito pra mim. E tem um trecho dela que diz assim: "E quando a noite está nublada, há ainda uma luz que brilha sobre mim, brilhando até amanhã, deixe estar." Então, se você não conhece essa música, eu aconselho você a ouvi-la porque ela é muito linda, muito bonita e é muito importante pra mim. E vou carregar ela pra sempre comigo. E é isso. Tchau. Me chamo Felipe, sou do terceiro C e vou apresentar a canção infantil do César MC com participação da Cristal. Quem é César MC? César Rezende Lemos nasceu e vive no Morro do Quadro, no sítio de Vitória. Filho de funcionário público e professora de português, César começou a graduação em matemática na Universidade Federal de Espírito Santo. César se jogou na batalhas de rap improvisadas. Uma das maiores batalhas do Brasil hoje é a do de MCs, em Belo Horizonte. Mas até chegar ao Brasileirão do Rap, ele perdeu até lá. Tanto que um tempo depois, ele chegou à final nacional, o Slam BR, Campeonato Brasileiro de Poesia falado em São Paulo. Essa taça não foi dele, mas o texto que ele escreveu na final deu origem à música em 2019, a letra de canção infantil. César se envolveu com a produtora carioca Pineapple Store, canal mais popular de rap brasileiro com séries como Poetas no Topo e Poesia Acústica. César entrou no casting da Pineapple, também um escritório de artista. A letra da canção infantil se relaciona ao período infantil com o César já adulto, inserindo canções conhecidas do tempo juvenil, como o poema de Vinícius Moraes A Casa, porém recriada com a realidade que o cantor deseja passar, complementando com a voz da Cristal. Olá, eu faço parte do projeto Música Contextualizada sobre do primeiro C. Meu nome é York. Só vai ser eu falando, tá? Não vai ter nenhum desenho, nenhuma coisa, nenhum vídeo. Só vai ser eu falando. Obrigado por ficar. Eu irei apresentar a biografia de Beethoven. Beethoven nasceu em 1770. Ele morreu em 1827. Ele morreu com 56 anos. A infância dele, o pai dele e o avô dele eram músicos. Ou seja, desde a infância ele já tocava cravo, violino e viola. Na academia dele ele já fazia parte em recitais. Na infância dele ele já foi até nomeado organista suplente. Infância puxada. Ele também, já aos 13 anos, ele já tocava pro Príncipe Franks, que no caso lhe deu proteção também. Ele era ele era líder de um dos 300 pequenos estados da Alemanha. Em
1787 ele foi para Viena, foi recebido por Mozart e também previa um grande futuro para ele. E previu, acertou. Aquela música de gás que todo mundo escuta lá fora, foi ele que compôs. A música se chama Furelais. Em 1796, ele apresentou em público, em Berlim. Ele apresentou 2 sinfonias para essa ocasião especial. Em 1797, já estava tendo sintomas da surdez. Ele não contou para ninguém. E aos 48 ele já estava completamente surdo. Ele escondeu isso de todo mundo. Foi quando ele estava compondo Furelais. Mesmo assim ele continuou. E acabou a obra até. E é uma das maiores obras que tocam ali fora. Todo mundo já escutou pelo menos uma vez. Foi quando ele tentou se casar também. Mas recusaram. Em 1797, ele já estava com 27 anos. Ele já estava com grandes prestígios. Ele atraía alunos, ele fazia músicas nacionais e internacionais. Mas em 1827 foi quando ele morreu. A morte foi por chumbo. Uma intoxicação de chumbo. Triste. É só isso. Tem vários outros pontos da vida dele, só que eu só coloquei o principal. Obrigado por assistir. Tchau. Urbana. Ela foi escrita pelo vocalista Renato Russo em 1987. Apesar de já terem bons anos do seu lançamento, nós podemos fazer um encaixe com a situação atual do nosso país. Então eu vou explicar isso através dos trechos da música, começando pelo primeiro. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A nossa Constituição, ela não é respeitada desde a origem dela em 1938. E um exemplo bem atual é o do salário mínimo. O salário mínimo, atualmente, ele não é capaz de suprir todas as necessidades do cidadão brasileiro. Por isso, o número de pessoas que vivem nas ruas por não conseguirem pagar a moradia é muito alto. Para milhões de brasileiros, o dinheiro mal dá para comida. O próximo trecho é irônico, falando sobre regiões com graves problemas sociais. E esses problemas permanecem até hoje. No Amazonas, na Araguaia, na Baixada Fluminense, no Mato Grosso e nas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. É irônico porque o estado do Amazonas é o terceiro mais violento contra o grupo LGBT. Na Baixada Fluminense, segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, os homicídios aumentaram 30% no ano passado, e o Nordeste continua sendo uma das regiões com o maior nível de pobreza do nosso país. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão, quando vendermos todas as almas dos nossos índios no leilão. Para fechar, o Renato, ele fala da imagem do Brasil no exterior e dos nossos índios, com escândalos de corrupção, dívidas e falta de credibilidade. O Brasil, ele teve a nota rebaixada pela agência de risco Fitch 2 vezes em apenas 6 meses, porque os investidores usam essa nota para investir nos países. E com a nota BB, o Brasil, ele mostra ser um risco para qualquer investimento. E os nossos índios continuam em risco também. Então ainda é uma grande desigualdade, problemas que não foram solucionados mesmo depois de tanto tempo que passou. E essa música é um protesto que questiona, o próprio nome dela já diz, que país é esse? Que país de quem? Onde nem mesmo os próprios cidadãos brasileiros conseguem ter uma qualidade de vida razoável. E é isso. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Thalita, sou do terceiro ano C e vou estar apresentando o meu trabalho do projeto de música contextualizada. Eu escolhi a música You Say, da Lauren Daigle. Ela é uma cantora e compositora que nasceu em 9 de setembro de 1991. Tem origem em Lafayette, Louisiana, nos Estados Unidos. Falando um pouquinho sobre o contexto, algumas características principais da vida dela, é que ela começou a cantar na igreja, ainda quando estudava, e apesar dela gostar sempre de música desde pequena, ela fala que por um momento na vida dela ela quase deixou a música como segundo plano,
pela incerteza de sua verdadeira vocação, né? Até que ela teve uma doença devastadora, mononucleose infecciosa, e nesse momento, apesar de ser um momento ruim, ela fala que foi um dos melhores porque foi nesse momento que ela viu que ela precisava seguir no ramo da música e que isso era realmente sua verdadeira paixão. A música You Say foi lançado em 13 de julho de 2018 como o single principal do segundo álbum de estúdio Look Up Child. A música ela foi lançada no Rádio Cristã em 9 de julho. Ela fala que essa música foi escrita numa época em que ela se sentia bem desencorajada com as coisas que estavam se afastando dela, sentia se sobrecarregada, e ela fala que essa música foi um baita encorajamento para ela. Foi como realmente uma âncora para a vida dela, e ela espera que todas as pessoas que ouçam a música tenham essa mesma experiência, né, esse mesmo encorajamento. A música ela fala sobre identidade, basicamente, e eu deixei a seguir 2 falas dela, que diz assim: isso seria uma música da minha identidade. Deus diz que somos amados, essa é a verdade. Ela diz: essa música é apenas um lembrete de identidade, um lembrete de que quando sou fraca, ele é forte. Vou colocar um trechinho da música para vocês verem.